Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo. Bom, a gente então vai continuar a parte de estequiometria hoje. Hoje estou aqui com a luzinha do lado porque a gente vai fazer essa parte de exercícios e tal, e aí eu vou usar bastante aqui. Primeiro, eu vou trazer como exemplo, então a gente vai ter exemplos, né, das reações. Primeiro, eu vou resgatar aqui o exemplo da síntese da amônia, lembram? Que a gente viu na aula passada. Tem aqui o exemplo de uma reação balanceada. E, baseado nessa síntese, a gente vai fazer um exercício. Na verdade, dois exercícios, porque são temas diferentes. Eu vou mostrar aqui um exemplo de cálculo estequiométrico para vocês. E eu vou ficar meio que nessa de compartilha a apresentação, descompartilha, compartilha, descompartilha, mas acho que vai dar certo, vamos ver. Então, aqui, primeiro, tem um exemplo dessa questão, né? Que fala, para a reação da síntese da amônia, ao utilizar 10 gramas de nitrogênio reagindo com hidrogênio, qual massa em gramas do composto é produzida? Deixa eu ver, acho que aqui ele só vai dar. Ele dá os dados, né? Que são a massa molar do nitrogênio e do hidrogênio, e tem as opções. Eu vou parar um pouco de compartilhar aqui, já volto, para poder resolver o exercício mesmo. Então, o que a gente tem aqui? Eu vou escrever a equação, então, vai ser N2 mais 3 de H2, gerando 2 de NH3, certo? Essa é a nossa reação devidamente balanceada. Espero que acho que vai dar para enxergar, certo? Vou aproximar um pouquinho aqui. Pronto. Então, aqui tem a nossa reação. N2 mais 3H2 dando 2 de NH3. Quando a gente for fazer um exercício de cálculo estequiométrico, a gente está fazendo a relação entre os mols, ou entre a massa, ou entre os volumes dos reagentes e produtos, que foi o que a gente comentou na aula passada. E também a gente, resgatando a parte das relações de massa, a gente consegue lembrar da relação entre mol e massa, mol e moléculas, e por aí vai. Então, uma coisa que é importante, a gente vê a proporção estequiométrica, que era aquilo que eu tinha falado. Eu tenho 1 mol, que eu tinha falado, que a gente comentou na aula passada, né? Então, tem 1 mol de nitrogênio, gás nitrogênio, para, né? A gente coloca esse símbolozinho, 3 mols de hidrogênio, para, formando, né? 2 mols de amônia, certo? Então, aqui a gente precisa passar para grama, então passar para massa, para proporção em massa dos reagentes e produtos, porque na pergunta ele fala sobre utilizar 10 gramas de nitrogênio, então a gente precisa do dado em massa. Qual vai ser a massa? A massa molar do átomo de nitrogênio é 14 gramas por mol, então o N2 ele vai ter 28 gramas por mol, certo? Que porque ele tem 2 átomos. O hidrogênio, aí tudo guardando as proporções. Eu tenho 3 mols, importante, a gente precisa fazer essa multiplicação, e cada átomo, cada molécula de hidrogênio tem 2 gramas por mol. Falei que cada molécula não, né? Cada molécula teria 2 U ali, que era o Dalton, né? Mas cada mol de hidrogênio tem 2 gramas, certo? E 2 mols, né? Então multiplica por 2, de NH3. A amônia, ela tem 1 nitrogênio, 3 hidrogênios. O nitrogênio tem massa 14, o hidrogênio tem massa 1, então 3 vezes 1. Então, a massa molar da amônia é 17 gramas por mol.
Então, agora, a gente já sabe qual a massa de cada um que eu precisaria para ter essa proporção estequiométrica certinha. Então, são 28 gramas de nitrogênio para 6 gramas de hidrogênio para 34 gramas de amônia, certo? E aí, qual que vai ser a questão? Ele fala, para a reação de síntese da amônia, ao utilizar 10 gramas de nitrogênio, então eu tenho 10 gramas de nitrogênio, não 28, reagindo com hidrogênio, ele não fala quanto, mas quando ele fala assim, a gente supõe que a proporção foi respeitada, mas não vai importar tanto, porque ele quer saber qual é a massa do composto produzido, ou seja, a gente não precisa dessa informação. A gente quer saber a massa de amônia produzida. Então, vou colocar aqui massa de NH3. Com isso, eu vou apagar esse aqui do meio, só porque a gente realmente não vai usar essa informação da massa do hidrogênio para esse exercício. Eu consigo pensar na ideia de proporção, né? Foi o que eu falei. Então, eu tenho 28 gramas de nitrogênio, vou colocar aqui, formam 34 gramas de amônia. Então, se em vez de 28 gramas eu tiver 10 gramas, quanto de amônia que eu vou formar? E aí, aqui a gente faz o que a gente chama de regra de 3, né? Que é a proporção estequiométrica mesmo. A regra de 3 é igual ao que vocês viram lá na matemática, na parte de proporções. Então, eu tenho toda aquela coisa de cruzar. Então, eu vou ter 28 vezes a massa de amônia vai ser igual 10 vezes a massa, né, a outra massa de amônia, mas essa é a massa produzida quando eu tenho 28, certo? Vezes 34. E aí, com isso, eu consigo encontrar o valor da massa de amônia. Cadê minha calculadora? Aqui. Vou pegar a calculadora aqui. Então, 340 dividido por 28, certo? Dividido por 28. Olha, vou mostrar aqui. Não sei se vai dar para ver isso aqui. Mas deu um valor bem quebradinho. Mas, lá nas alternativas, as opções estão com 2 casas decimais. Então, a gente vai usar essas 2 casas decimais. A massa de amônia formada vai ser de aproximadamente 12,14 gramas. Que no exercício, deixa eu voltar aqui. Então, aqui só fechamos essa resolução. Deixa eu voltar a apresentar. Aqui. Isso, pronto. Vai aparecer de novo já para vocês. Essa vai ser, então, a massa de amônia produzida, 12,14. Então, vai ser a alternativa C. Depois que eu terminar a gravação da aula, eu coloco bonitinho com o gabarito e aí eu deixo lá disponível o slide para vocês. Agora, tem uma outra questão que eu tinha comentado, né, na aula passada, que é sobre a questão de reagente limitante e reagente em excesso. Lembra quando a gente falou sobre fazer um bolo? E eu falei, tá, se eu tiver mais ou menos ovos do que o necessário para o bolo que não é vegano, né? Nesse caso, para o bolo que não é vegano. Então, aqui eu adaptei aquele mesmo exercício que a gente fez da amônia, só que com novas informações. E aí, né, os mesmos dados, as mesmas alternativas. E a gente vai chegar já na ideia. Como que eu adaptei? Eu falei, para a reação de síntese da amônia, ao utilizar 10 gramas de nitrogênio reagindo com 6 gramas de hidrogênio, então agora eu coloquei uma massa ali para o hidrogênio. Qual massa em gramas do composto é produzida? Vou parar de apresentar de novo, porque aqui a gente vai ter literalmente uma adaptação desse exercício. Eu vou apagar essa parte aqui de baixo. Na verdade, vou apagar aqui.
porque todas as outras informações a gente pode aproveitar. E vou escrever direto aqui a massa já para a gente ganhar uma linha. Então, aqui 34, né, que é 2 vezes 17, e aqui 6, que é 2 vezes 3. Então, 28 gramas por mol de nitrogênio. Na verdade, deixa eu escrever direito. Em vez de fazer grama por mol, vou colocar só com a massa mesmo. Então, eu tenho 28 gramas de nitrogênio para 6 gramas de hidrogênio para 34 gramas de amônio. Belezinha? Tá. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Ele disse que eu tinha 10 gramas de nitrogênio reagindo com 6 gramas de hidrogênio, certo? O que a gente vai ter que avaliar aqui? Qual seria o reagente limitante e qual seria o reagente em excesso? Nesse caso, em que a gente tem 2 reagentes apenas, um vai ser o limitante, o outro vai ser o em excesso. O que acontece? Ele tem 6 gramas de hidrogênio, certo? 6 gramas de hidrogênio, eu conseguiria reagir com até 28 gramas de nitrogênio. Ou seja, se eu tivesse, em vez de 10 gramas de nitrogênio, 20 gramas de nitrogênio, todos os 20 gramas iam reagir e ainda ia sobrar uma parte aqui desse hidrogênio. Vai ser a mesma coisa que vai acontecer com os 10 gramas. Eu tenho 10 gramas, todos esses 10 gramas vão reagir, vai reagir uma parte aqui e vai ainda sobrar hidrogênio. Quando a gente tem esse caso, o que acontece? Todo o nitrogênio vai reagir até acabar e vai sobrar ainda hidrogênio. Então, o nitrogênio, a gente chama, nesse exemplo, ele que vai ser o nosso reagente limitante. E aí, o que vai ser o reagente em excesso? Bom, aquele que não limita, então aquele que vai sobrar. Então, o hidrogênio é o nosso reagente que está em excesso. É daí que vem esses nomes que eu comentei lá, né, sobre o bolo e tal. Reagente limitante e reagente em excesso. Eu vou alterar essa questão agora que eu vou alterar depois, antes de colocar para vocês, mas assim, ele fala, né, de quanto vai ser produzido, mas basicamente a conta de estequiometria eu sempre faço pensando na massa do reagente limitante. Por quê? Porque o excesso está sobrando. Então, se eu usar 6 aqui, eu iria dizer que eu ia produzir 34 gramas disso, mas não tem como eu produzir 34 gramas de amônia se eu partir só de 10 gramas de nitrogênio e não de 28, entendeu? Quando a gente coloca as proporções certinhas, então, se no exercício falasse que foi colocado 28 gramas de nitrogênio, 6 gramas de hidrogênio, a gente chama de proporção estequiométrica. Então, a gente diz que eles estão seguindo a proporção estequiométrica. Como nesse caso, não está seguindo a proporção estequiométrica. Uma outra pergunta que pode ser feita, que é o que eu vou alterar ali depois de vocês, em vez dele perguntar quanto que vai formar, porque a gente já sabe quanto vai formar, né? Porque com 10 gramas de nitrogênio reagindo, vai formar aproximadamente 12,14 gramas de amônia, que foi aquilo que a gente encontrou na questão anterior. Mas uma pergunta que poderia ser feita é: qual a massa de hidrogênio que vai realmente reagir? E aí, com isso, a gente precisa, deixa eu apagar aqui, considerar essa proporção estequiométrica. Então, ó, se eu tivesse 28 gramas de nitrogênio, os 6 gramas de hidrogênio iam reagir, mas eu só tenho 10. Então, qual vai ser a massa de hidrogênio que vai reagir para formar com esses 10 gramas? Esse, então, é um outro exemplo de cálculo estequiométrico. Eu vou ter 28 N de H2 igual 10 vezes 60, vezes 6, certo? Vai dar 60. Já estou aqui com a cabeça no 60. Então, 60 dividido por 28, aqui vou mostrar para vocês. De novo, deu um
monte de dízima periódica, né? Porque 28 não é um número muito bonito. Quer dizer, nem é periódica, é só dízimas. 28 não é um número bonito para aparecer aqui na divisão, mas foi o exemplo do exercício. Então, isso dá aproximadamente 2,14 gramas de hidrogênio. Ou seja, então aí tem várias perguntas, né? Dependendo do exercício, podem ser várias perguntas feitas a partir do mesmo exercício. Ele pode perguntar qual foi a massa de hidrogênio que reagiu, e aí eu vou dizer 2,14. Ele pode perguntar quanto hidrogênio sobrou sem reagir. Aí vai ser 6, né, que é o que eu tinha no início, menos esses 2,14, que no caso vai dar 3,86. Então, tem todas essas opções de questões em volta de reagente em excesso e reagente limitante. Mas o conceito é esse. Acho que deu para entender mais ou menos, né? Aí, deixa eu apresentar de novo, porque agora a gente vai falar sobre outras duas ideias que aparecem nos exercícios de estequiometria. A primeira delas é a ideia de pureza dos reagentes. Deixa eu ir apagando isso aqui. É a ideia de pureza dos reagentes. E a segunda dela, que vai aparecer já já, é a ideia de rendimento da reação. São outros tipos... tem uma terceira, desculpe. A terceira vai ser questão envolvendo gases. Mas são 3 tipos aí, mas principalmente pureza e rendimento aparecem bastante. O gases é mais para mostrar uma variação, para mostrar que eles podem, às vezes, pedir em mol, às vezes pedir em massa, mas às vezes pedir em volume. Então, por isso que reações gasosas isso acontece. Então, aqui é um exemplo de exercício que envolve a questão da pureza. Uma amostra de calcita, a calcita é um mineral, é um desses minerais que a gente encontra na natureza. Uma amostra, apesar desse nome, né, mas é um mineral. Uma amostra de calcita contendo 80% de carbonato de cálcio sofre decomposição quando submetida a aquecimento, segundo a equação abaixo. E aí tem aqui a equação. Então, carbonato de cálcio, né, CaCO3, gerando óxido de cálcio, CaO, mais CO2. Então, liberando ali esse CO2. E aí a pergunta é, qual a massa de óxido de cálcio, ou seja, CaO, obtida a partir da queima de 800 gramas de calcita? Aqui, deixa eu só... Opa, volta. Ele não deu os dados, mas sempre nesses exercícios... Deixa eu pegar aqui. Sempre nesses exercícios, se ele não der os dados, é porque no vestibular vai ter a tabela periódica disponível para consulta. E aí a gente vai conseguir consultar a massa molar de cada um dos componentes. Então, o cálcio ele tem uma massa de 40 gramas por mol, o carbono 12 gramas por mol e o oxigênio é 16, né? O oxigênio é 16 gramas por mol. Então, só para a gente conseguir fazer aqui, vou parar de compartilhar a apresentação para a gente resolver. Uma coisa que é importante, vou colocar aqui a reação. CaCO3 formando CaO mais CO2, certo? Se vocês repararem, tá tudo, não tem nenhum número, né? O coeficiente estequiométrico não aparece. Por quê? Porque nesse caso é tudo 1 para 1 mesmo. Então, vê que aqui eu tenho um átomo de cálcio no reagente, um átomo de cálcio no produto. Um átomo de carbono no reagente, um átomo de carbono no produto. 3 átomos de oxigênio no reagente, 1 mais 2, 3 átomos de oxigênio no produto. Então, o balanceamento dela já seria esse daí. E aí eu vou anotar certinho as informações dadas. Então, ele fala que nessa amostra eu tenho 80% de carbonato de cálcio, ou seja, o mineral, 80% da massa dele vai ser de carbonato de cálcio. E aí ele fala que sofre decomposição, segue essa reação, e ele quer saber qual a massa de óxido de cálcio, ou seja, ele quer saber essa massa aqui, que eu vou ter a partir de 800 gramas, 800 gramas não do carbonato de cálcio, 800 gramas
do mineral que gerou. Então, isso é importante, ó. A pureza, quando a gente tem um exercício que fala sobre a pureza de algum mineral, principalmente vai aparecer mineral, mas a pureza de algum reagente, a gente está falando, então, uma porcentagem que a gente já usa inicialmente. Então, vamos ver. Ó, 800 gramas de calcita, a gente precisa descobrir quantos gramas de CaCO3 a gente tem nessa quantidade de mineral. Tá. Ele fala que a pureza é 80%. Então, tem duas formas da gente fazer que são equivalentes. Ou a gente coloca 80%, 80 por, né, na matemática, divisão, por cento de, que é a multiplicação, então, 80% de 800 gramas, e aí a gente consegue saber a massa, que vai ser 640, né, já adiantando. Ou então a gente faz por regra de 3, também é uma opção. Façam o que for mais confortável para vocês, o que for mais intuitivo para vocês. Para mim, essa do 80% de é muito mais intuitiva, porque eu estou acostumada a fazer esse cálculo com porcentagem. Mas eu sei que a maior parte das pessoas, geralmente, principalmente os alunos, né, que estão começando a aprender essa parte de estequiometria, a maior parte acha por regra de 3 mais intuitivo. Então, vou fazer aqui por regra de 3. Se o mineral fosse 100% puro, não, mentira, não é assim que... Desculpem. Ficaria assim. Esses 800 gramas do mineral, pronto, estava falando do jeito errado, equivalem a 100% da massa de mineral, certo? Só que eu sei que só 80% da massa é o carbonato de cálcio. Então, com isso, eu consigo descobrir a minha massa de carbonato de cálcio. Talvez esteja meio pequeno, não sei. E aí, com isso, né, fazendo lá a multiplicação em cruz, eu vou chegar que a minha massa de carbonato de cálcio, depois vocês podem conferir a conta, mas vai dar 640 gramas. Que eu vou ter aqui 8 vezes 8, né, 64. E aí vai cortar uns zeros ali, dividido por 100, né? Então, 640 gramas. Ou seja, eu tinha 640 gramas daqui. E aí ele quer saber quanto que eu vou gerar aqui. Para isso, eu preciso comparar com a massa molar deles, né? Então, pensando na proporção estequiométrica. O cálcio, deixa eu colocar aqui no cantinho, tem uma massa molar de 40 gramas por mol. Não vou colocar a unidade, vou só deixar indicado o número aqui. O carbono tem uma massa de 12 gramas por mol e o oxigênio tem uma massa de 16 gramas por mol. Com isso, a gente consegue saber a massa daqui. A massa do carbonato de cálcio vai ser 40 mais 12 mais 3 vezes 16. Então, vai ser 40 mais 12 mais 3 vezes 16. Isso vai dar 100. Não sei que parece que veio do nada, né? Mas, ó, 48, isso, 48, aqui, né, 3 vezes 16, mais 12 vai dar 60, certo? Mais 40, 100. Então, a massa do carbonato de cálcio é de 100 gramas por mol. Então, em 1 mol, que é o que eu tenho aqui, né, por uma proporção estequiométrica, eu tenho 100 gramas. O CaO vai ser 40 mais 16, certo? Que é a massa do oxigênio. Então, 100 gramas de CaCO3 produzem 56 gramas de óxido de cálcio, que é o que ele quer saber. E aí, ele quer saber quanto de óxido de cálcio, então, massa de CaO, que eu vou produzir a partir de 800 gramas de calcita, que são 640 gramas do CaCO3, né? Lembrem da questão da pureza. Então, 640 aqui. Por isso que então, a ideia da pureza é essa. Eu preciso, antes de fazer a regra de 3, já saber qual é a massa exata daquele composto que eu tenho no meu mineral. Então, no mineral calcita,
80% em massa é de carbonato de cálcio. Então, em 800 gramas de calcita, 640 gramas são de carbonato de cálcio. E é esse valor que eu vou usar aqui na regra de 3, não 800. Porque o 800 envolve outras coisas, aqueles 20% que são de outra coisa. Tá, então, aqui a gente tem a massa de CaO, que vai ser igual 640 vezes o 56 dividido por 100, certo? Deixa eu pegar aqui a ajuda da calculadora. Consultas universitárias, universitária no caso a calculadora. 640 vezes 56 dividido por 100. Tá, então essa massa, acho que dá para ver aqui, de CaO, óxido de cálcio, vai ser 358,4. Aqui, só para mostrar, aqui deu exato o número, tá? Não deu dízimo. 358,4 gramas de CaO. Então, essa vai ser a massa final. Não sei se está com assim. A massa final de óxido de cálcio que eu vou produzir a partir dos 640 gramas de carbonato de cálcio que tem nesses 800 gramas de calcita. Fechado? Então, essa é a ideia de pureza, gente. Sempre vai ser assim. Agora, eu vou voltar a compartilhar para a gente falar da ideia do rendimento. Vai ter um outro exercício. E aí a gente... Estou compartilhando só para vocês verem certinho qual que é o exercício, né? E depois a gente consegue... Bom, deixa eu segurar aqui. Depois a gente consegue... Tá certo? Tá certo. Achei que estava compartilhando a tela errada. Depois a gente consegue fazer essa... Eu vou colocar lá os slides, aí vocês têm acesso mais fácil a esses exercícios. Não se esqueçam também, eu estou trazendo exercícios de exemplo, mas para explicar a teoria. Então, são exercícios um pouco mais simples. Os exercícios que vão aparecer na lista de exercício, que vocês talvez já tenham visto, eles são exercícios um pouco mais complexos. Então, qualquer dúvida é só vir na live, mandar mensagem pelo WhatsApp, que a gente tira a dúvida de vocês, tá bem? Então, agora falando sobre rendimento. O rendimento, ele é parecido com a ideia de pureza. Só que a pureza, a gente precisa fazer a porcentagem antes. O rendimento, a gente pode deixar para fazer a porcentagem lá no final. Vou mostrar para vocês, ó. Depois eu coloco certinho que o F é 2, o 3 saiu o 2 e o 3 grandes. Mas aqui ele fala, num processo de obtenção de ferro a partir da hematita, considere a equação balanceada, Fe2O3, aqui ele já deu balanceada também, né? Ele podia dar não balanceada, por isso que o primeiro passo, sempre antes da gente fazer exercício de estequiometria, é conferir se o balanceamento está certo, ou se não tiver balanceada, fazer o balanceamento. Considere a equação balanceada, Fe2O3 mais 3 carbonos, dando 2 de ferro mais 3 de CO. Aí, aqui ele já tem os dados certinho, né? Massas atômicas, carbono igual a 12, oxigênio igual a 16, ferro igual a 56. E a pergunta que ele faz é, utilizando-se 4,8 toneladas de minério e admitindo-se um rendimento de 80% na reação, a quantidade de ferro produzida será de... E aí tem as opções aqui bonitinhas. Tá, eu vou parar de compartilhar então, para a gente conseguir fazer na luz os exercícios, para dar para ver a tela cheia. Certo. Então, aqui, primeiro eu vou colocar só os reagentes e produtos para a gente conferir o balanceamento. Fe2O3 mais carbono, produzindo ferro sólido mais monóxido de carbono. Então, isso é a extração do ferro a partir do minério, de onde vem o ferro, que é a hematita. Tenho 2 átomos de ferro aqui, precisa de 2 aqui, então balanceei. Agora vamos balancear aqui o oxigênio, né? Porque, opa, escrevi aqui errado ainda, porque Fe2O3.
balancear o oxigênio, porque quando a gente coloca esse 2 aqui, a gente já considera que tem um desse, né? Porque o ferro não pode mais mudar. 3 oxigênios no reagente. Então, eu preciso de 3 oxigênios no produto. Então, aqui vai ser 3 de CO. E aí, como eu tenho 3 carbonos no produto, 3 carbonos no reagente, daí que vem a ideia do balanceamento dessa questão. Tá. E aí ele fala, se eu partir dessa vez o minério, a gente considera que está puro. Se ele não fala que não está puro, então está puro. Dessa vez ele fala que parte de 4,8 toneladas de minério e ele quer saber a quantidade de ferro produzida. Então, eu vou relacionar a massa desse composto com a do ferro. Aqui, o ferro, ele fala que tem 56, né, de massa atômica, de massa molecular. Então, 2 vezes 56, né, porque eu tenho 2, mais 3 vezes 16, que vai ser a massa do oxigênio. Então, aqui dá 48, aqui dá 108, se fosse 100, 148, 156. Então, aqui a gente tem uma massa de 156 gramas de Fe2O3. Eu não vou focar nessas massas, porque como ele pede só essa, a gente não precisa fazer essas. Mas, na proporção estequiométrica, vocês podem até conferir. A massa desses 3 carbonos vai dar 36, né? E aí, quando você soma, a soma da massa dos reagentes vai dar igual à soma da massa dos produtos, que foi aquilo que a gente viu, né, a lei de Lavoisier. E a lei de Prost é a que a gente usa para fazer essas proporções. 156 vai estar para 108, né, que vai ser o caso aqui, 2 vezes 56. Aqui eu tenho 108 gramas. 156 gramas de Fe2O3 produzem 108 gramas de ferro. Então, se em vez de 100, tanto eu partir de 4,8 toneladas, quanto que eu vou produzir de ferro? Aí aqui vem uma coisa que eu acho que pode confundir, mas eu acho que é importante falar. A gente não precisa fazer a regra de 3 com todas as unidades iguais. Como assim? O que você está falando? Não tem que ser tudo grão? Vou explicar. Essa linha, os 2 dados estão em gramas. A gente pode colocar 4,8 toneladas aqui, que esse lado de cá vai ficar vai sair em toneladas. Então, se aqui está grama, aqui tiver tonelada, aqui vai sair em tonelada. Então, a gente pode mudar a unidade desde que seja na mesma linha, a mesma unidade, ou na mesma coluna, a mesma unidade. Não é o caso desse exemplo, mas pode acontecer. Se eu dissesse, por exemplo, quantos mols de ferro eu produzo a partir de 4,8 toneladas de hematita? Eu teria 156 gramas de hematita, produzem 2 mols de ferro, 4,8 vezes 10 a sexta, né, gramas, porque aí, sim, a coluna tem que estar na mesma unidade. Gramas de hematita vai produzir N mols de ferro. Então, se aqui tivesse mol e aqui grama, tudo bem. Se aqui tiver grama e aqui tonelada, tudo bem. O que não pode é estar cada uma unidade. A linha tem que estar sempre a mesma linha, a mesma unidade, ou a mesma coluna, a mesma unidade. Mas, para não confundir, eu falei isso porque eu acho que talvez para alguns isso pode ajudar. Mas, como eu sei que para nem todo mundo pode ajudar, e a gente está começando a estudar isso, então eu vou fazer da forma tradicional, que é colocar tudo na mesma unidade. Então, ele diz que são 4,8 toneladas, né? Uma tonelada são 1.000 quilogramas. Então, para passar para grama, e 1 quilograma são 1.000 gramas. Então, para passar de tonelada para grama, eu multiplico por 10 a sexta. Então, 4,8 toneladas é o mesmo que 4,8 vezes 10 a sexta gramas. Pronto. Então, não precisa mais disso. E aí, ele quer saber qual foi a massa de ferro que eu produzi. Vou só fazer um parênteses. Lembrem do rendimento de 80%. A gente vai usar ele no final. Essa massa de ferro que a gente vai encontrar aqui é a massa teórica. O que é a massa teórica? É a massa que eu geraria
se a reação fosse 100% de rendimento. Mas como ele fala que é 80%, então a gente vai ter que, no final, multiplicar por 80%, ou 0,8, né, para quem achar mais fácil. Mas vamos achar essa massa teórica aqui. Então, a massa de ferro teórica vai ser 108 vezes 4,8 vezes 10 a sexta dividido por 156. Tá bem? Vou fazer aqui na calculadora, porque ninguém é de ferro. Quem conta com vírgula. 4,8 dividido por 156. Tá. E, ó, de novo, vocês vão ver que deu um valor ali dízimo, né? Mas, vou simplificar então, vou colocar a massa de ferro teórica, ferro não fluo, teórica, é de aproximadamente 3,323, vou usar 3 casas aqui, porque a gente ainda tem mais uma conta para fazer, vezes 10 a sexta gramas, ou 3,323 toneladas, também pode ser colocado assim. Certo. Aí, então essa é a massa teórica de ferro. Vou apagar aqui em cima, porque a gente vai precisar de um espacinho a mais. Então, agora a gente vai ver a massa de fato, né? Então, a massa real, considerando que a reação foi 80%. Então, essa massa teórica, 323 vezes 10 a sexta gramas, seria a massa de ferro gerado se a reação tivesse 100% de rendimento. Só que como a reação foi de 80%, e de novo é um 80%, né? Que nem o da pureza. A massa real de ferro, a gente ainda está para achar. Os dois foram 80%, mas reparem que no caso da pureza, eu faço a porcentagem logo no começo. Porque a porcentagem está falando sobre a pureza, está falando sobre alguns dos reagentes. Então, eu preciso saber a massa de reagente que eu realmente tenho ali para reagir. Então, eu preciso da pureza antes. Então, a pureza a gente faz antes. O rendimento a gente faz depois, mas a ideia é muito parecida, se vocês perceberem. Por isso que eu coloquei um seguido do outro, a pureza e o rendimento. Então, a massa real, que é o que ele quer, né, de ferro, vai ser 3,323 vezes 10 a sexta vezes 80 10 a sexta, dividido por 100. Opa. Aí 100 é 10 ao quadrado, né? Posso simplificar aqui por 10 ao quarto. Vamos fazer a conta. 3,323 vezes 80. Ó, isso aqui, aí já deu, deixa eu mostrar aqui para vocês, 3,323 vezes 80. Já deu um valor mais redondo, né? Então, mais redondo não, mas sem muitas casas decimais, né? Já deu 265,84. Só que eu fiz isso vezes isso, né? Faltam vezes 10 a quarta. Vou apagar aqui embaixo agora. Acabou. Aqui o que a gente tem? Isso saiu em gramas, né? Então, a massa real de ferro é de... vou colocar dos 2658,4, passar uma casa decimal aqui, vezes 10 ao cubo gramas. Por quê? Eu posso, nas opções, nas alternativas, aparece como... Nossa, eu acho que eu fiz... Deixa eu ver se eu fiz... Não sei se eu fiz alguma conta errada, mas dá um valor diferente. Mas enfim, depois dá para conferir. Talvez tenha sido por causa da aproximação que eu fiz aqui no 323. Deve ter sido isso.
Mas ainda assim vai dar para tirar qual foi a resposta. A gente pode escrever isso em quilogramas, né? O quilo já é o 10 ao cubo, então 2, 6, 5, 8. Como era para dar isso? Ai, gente, eu fiz uma. Deu algum problema aqui, mas depois eu corrijo na hora de mostrar para vocês. Mas 2658,4 quilogramas, ou aproximadamente 2658 quilogramas, ou posso escrever em tonelada, né? Que aí daria 2,658, aproximadamente, né? Se eu pensar em 3 casas, toneladas. Então, são essas opções. Eu vou voltar a compartilhar só para vocês verem que realmente deu algum problema ali na minha conta. Depois vocês confiram, me falem o que deu de errado. Mas tem algum problema aí na conta. Na realidade, a correta, né? O meu deu 2658, não sei por que deu 58 em vez de 88, era para ter dado 88, que é a opção A. Mas, enfim, deu ali, né? 2.688 quilogramas, que seria a alternativa A. Eu devo ter feito alguma coisa errada no caminho, alguma conta apareceu errada, mas a ideia é essa, do rendimento. E aí, por fim, eu vou trazer um exemplo de conta com gases. Então, tá aqui outra equação, né? O ar atmosférico é uma mistura de gases contendo cerca de 20% em volume de oxigênio. Qual o volume de ar, então agora contando o oxigênio e os outros gases, em litros que deve ser utilizado para combustão completa de 16 litros de monóxido de carbono, segundo a reação CO mais meio de O2, dando CO2 só. Estava aqui na cabeça como se fosse uma combustão. Eu já ia falar CO2 mais água, mas não. Esse é só o CO mais meio de O2 dando CO2. Quando o ar e o monóxido de carbono se encontram a mesma pressão e temperatura. Deixa eu só ver. Tem aqui as opções. Pronto. Vou parar de compartilhar para a gente conseguir resolver. Aqui, o que eu vou ter? Primeiro ponto importante. Ele fala que o ar atmosférico é uma mistura, tal, mas a questão importante é 20% é de O2. Esse dado a gente vai deixar em volume, né? Ele fala 20% em volume, então deixa eu colocar aqui que é em volume. E aí ele pergunta o volume de ar em litros que deve ser utilizado para a combustão completa de 16 litros de CO, certo? Então, a gente vai ter aqui CO mais meio de O2, dando CO2, certo? Isso aqui já está balanceado também. E aí, dessa vez, a gente vai... Todos são gases, né? O CO, o oxigênio e o CO2 são gases. Então, a gente vai fazer a proporção em litros de fato. Então, o que eu tenho aqui? Se eu fosse pensar em volume, um volume de CO está para, veja, a proporção em volume é equivalente à proporção em mol. Meio volume de O2, que está para um volume de CO2. Ele está relacionando só o oxigênio com o CO. Então, a gente só vai usar esses dois dados aqui. Então, um volume de CO está para meio volume de CO2. Se ele fala que eu tenho, ou seja, se eu tivesse em litro, 1 litro de CO de meio litro de O2. Se eu tivesse, na prática, ele fala que combustão completa de 16 litros. Então, se eu tivesse 16 litros de CO, quantos litros, vou colocar V aqui, tá tudo meio confuso, né? Deixa eu colocar, em vez de colocar volume, já colocar em litro a proporção. Então, 1 litro de CO, meio litro de O2 e 1 litro de CO2. 1 litro de CO está para meio litro de O2, então 16 litros vai estar para o volume V de O2, que é o que eu quero saber. Esse volume de O2
vai dar 8, né? Que é 16 vezes meio, ou 16 dividido por 2, 8 litros. Tá. Aí a gente começou aqui, primeira parte, essa é a primeira parte, que é, eu preciso então de 8 litros de oxigênio, certo? Só que ele pergunta quantos litros de ar eu preciso. Então vai entrar a porcentagem de novo. Por quê? No ar, o oxigênio é 20%, certo? Então, o que a gente faz? 100% de ar vai ter um volume, que é o que eu quero saber. 20% desse ar é a quantidade de oxigênio que eu já encontrei, são os 8 litros. Então, fiz meio ao contrário, mas a ideia é 8 litros de oxigênio corresponde a 20% do volume de ar. Então, o volume de ar que eu vou ter, que vai ser o 100%, vai ser encontrado aqui nessa proporção. Deixa eu puxar aqui. E aí, então, o volume de ar vai ser 8 vezes 100 dividido por 20. Aqui. O volume de ar vai ser de 40 litros. Aqui nas opções da opção E. Depois vocês conferem certinho. Mas, então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Foi meio que uma aula de resolução de exercício mesmo, exercícios diferentes daqueles que vocês vão encontrar na lista de exercícios, mas que trazem meio que a teoria geral que a gente discutiu na semana passada. Tudo bem, pessoal? Então é isso, talvez tenha ficado um pouco longa a aula, mas qualquer coisa já sabem, né? Eu não falo muito rápido, joga lá na velocidade 1,5, velocidade 2 ou 1,25 do YouTube, e é isso. Até mais, bons estudos e qualquer dúvida é só falar com a gente, tá bem? Tchau!